Senhoras e senhores, bom dia. Contemporâneo é um desvio da regra mesmo, então vocês já vão entender que até na grafia é uma coisa estranha. É uma forma de arte, exatamente. É um desvio poético, né? Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade no nosso último encontro, né? Essa hora que vocês dizem, Essa aula de hoje ela está prevista, conforme combinado, para a gente trabalhar com 2 tópicos, dentro dos 4 tópicos que eu escolhi para falar com vocês. E o primeiro vai ser o espaço literal, o segundo vai ser o corpo em obra, né? E, bom, essa primeira parte do espaço literal, ela toca num assunto que evidentemente é central, não só para a arte contemporânea, mas para a história da arte como um todo, né? Quando a gente fala da história das artes visuais, mais do que história das artes plásticas, como a gente conversou ontem, né? Evidentemente, uma categoria central para pensar as artes visuais é a espacialidade, né? Uma vez que é do domínio específico da visualidade, na gravura, na pintura, na escultura, no desenho, lidar com o espaço de representação visual, né? Então, portanto, o tema é um tema transversal, que diz respeito, como eu falei, a toda a história da arte, mas a questão é ver como, né, por que caminhos que, eventualmente, esse espaço, esse conceito de espaço, ele se transforma numa certa vertente da arte contemporânea que problematiza o espaço, digamos, tradicional da representação visual, né? Então, a ideia vai ser a gente fazer um percurso, nessa aula, nessa primeira parte, assim, bastante visual mesmo. A gente vai passar por vários artistas. A ideia não é que vocês se fixem propriamente no nome dos artistas ou a qual corrente da arte contemporânea eles pertencem, embora eu vá fazendo comentários pontuais a cada momento, né? Mas a ideia central é um convite para que vocês tentem fazer a conexão da espacialidade de uma obra, entre uma obra e outra que eu vou passando para vocês, entendendo que a história da arte ela é uma forma de narrativa, né? E como tal, ela evidentemente é passível de ser transformada, de ser alterada, e portanto ela é uma certa forma de ficção, né? A própria história da arte, a historiografia da arte, que é a narração sobre os fatos históricos, ela não deixa de ter um componente ficcional. Então, evidentemente, o percurso que a gente vai fazer é um entre muitos percursos possíveis, né? Mas ele é um percurso que eu diria, baseado no Baxandal, um percurso ostensivo. A ideia é ostentar certas especificidades propriamente visuais das imagens, né? Então eu peço que vocês se sensibilizem com essa cadeia de imagens que a gente vai ver. E para começar, eu vou dar um passo atrás e vou voltar ao nosso bom e velho Pollock, para a gente pensar no contexto do nascedouro da arte contemporânea, digamos, meados do século XX, mais ou menos metade do século XX, no pós-Segunda Guerra, sobretudo nos Estados Unidos, embora não somente, né? O que aconteceu com uma certa geração de artistas que se colocou diante do impasse das obras do expressionismo abstrato, da pura visualidade, da busca da autonomia da arte, como começamos a falar já na aula passada, né? E relembrando, né, slide repetido, né, relembrando que na obra do Pollock, no pós-Segunda Guerra, na década de 50, basicamente a ideia da pura visualidade, ela dizia respeito a um expediente de pensar a autonomia da arte do ponto de vista também espacial, da espacialidade da própria pintura do Pollock. E eu cheguei a mencionar para vocês, através do texto Pintura Modernista, do crítico Clement Greenberg, 2 leituras que na época foram muito influentes para pensar esse tipo de espacialidade, esse tipo de plasticidade presentes na pintura do Pollock, né? E basicamente eu mencionei 2 conceitos fundamentais, se vocês forem lembrar, né? Um é o conceito de planaridade, que é um conceito greenbergiano, né? A flatness, que é um neologismo que ele criou, para falar de um tipo de espaço que é o espaço achatado da pintura moderna, por oposição ao espaço da representação da profundidade, da terceira dimensão na representação bidimensional, que é o espaço da pintura naturalista. Então, no mínimo, se a gente for comparar uma pintura
de um Botticelli, por exemplo, ou de um Rembrandt, uma pintura tradicional, digamos assim, ancorada no sistema naturalista, com uma pintura como essa, a gente tem, de saída, dois tipos de espacialidade. O espaço naturalista, que é aquele que a gente olha uma certa paisagem através de uma janela, uma metáfora, evidentemente, e vê o que está representado através dessa janela no vidro da própria janela, que seria a pintura naturalista, né, cujo objetivo mimético é a apreensão da realidade tridimensional numa superfície bidimensional. E aqui, num processo limite de achatamento do espaço, que começa lá com Cézanne, que passa por um Kandinsky, que a gente viu os 3 primeiros slides da aula passada, a gente chega num espaço da pura planaridade. Né? Um espaço onde não há recuo do olhar, onde a gente não consegue sequer ver uma relação entre o que é figura e o que é fundo, como seria possível de ver, por exemplo, na pintura do Kandinsky, aquela segunda imagem que eu mostrei na aula passada. Né? Então, a primeira categoria importante é a categoria da planaridade. A segunda categoria importante é a categoria do all over, um termo que não foi traduzido para o português, que significa meio que por toda parte, se fosse para pegar uma tradução literal, mas que na prática indica uma certa concepção espacial que prevê que não há um ponto forte na composição, portanto, não há equilíbrio na composição no sentido tradicional, quando a gente tenta, por exemplo, dar mais destaque numa narrativa cristã para o rosto de Cristo em relação aos apóstolos, em relação ao que está em cima da mesa em que os apóstolos estão servindo, em relação ao fundo, que tem uma janela. Eu estou fazendo uma referência, claro, a Santa Ceia, Leonardo da Vinci. Né? Então, portanto, numa pintura tradicional, como a Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, que é o mural, né? A gente tem um ponto forte, tem pontos médios, tem pontos mais fracos, seria uma pintura compositiva, algo que não acontece numa pintura como essa, porque há uma dispersão da pincelada, na verdade, um gotejamento, o dripping do Pollock, por toda a superfície, e o all-over passa a ser entendido como um sinônimo de pintura homogênea, onde há uma espécie de padrão que se repete por toda a superfície pictórica, sem ter um ponto forte na composição. Então, juntas essas duas características, a planaridade e o all-over, elas se tornaram o símbolo máximo da autonomia da arte moderna, porque ela achou sua essência pictórica, né? Onde a pintura encontrou aquilo que pertence só a ela e a mais nenhuma outra forma de arte. Mas, por outro lado, e na história da arte, como na história em geral, se a gente ganha de um lado, a gente perde do outro, porque a história não é progressiva, né? O que se perdeu com uma pintura como essa foi a capacidade de criar obras de arte, sobretudo no campo pictórico, que voltassem ao espaço tradicional. Então eu vou pedir que vocês façam um exercício mental, né? É um jogo, que vocês se imaginem que vocês são artistas de vanguarda, né? Em meados do século XX, sobretudo nos Estados Unidos, e vocês gostam de pintura, mas vocês, como pintores de vanguarda, não querem dar um passo atrás, e, portanto, não querem voltar a fazer pintura naturalista, não querem voltar ao espaço da pintura tradicional, e têm que lidar com o impasse de uma pintura colocada, um impasse colocado por uma pintura como essa. E você pensa, que tipo de pintura eu posso desenvolver, uma vez que a planaridade e o all-over foram atingidos e eles se tornam categorias centrais para pensar a autonomia da arte. E a gente vai começar um percurso meio estranho, né, mas que na época fazia sentido, juro para vocês, a partir de uma primeira imagem que eu prometi que ia chegar nela, que é a imagem do monocromo. Eu falei para vocês, a história da arte é estranha mesmo, que existe inclusive um livro inteiro para tratar sobre a história do monocromo, e o monocromo nada mais é do que uma pintura feita com uma única cor. E aqui a gente tem um exemplo muito famoso do Yves Klein, que é um pintor francês ligado a um movimento chamado neorrealista, e que era um pintor que, entre outras coisas, ele estava preocupado sobretudo com uma cor matérica, que é, aqui a representação pelo slide é uma pálida representação da cor real, que é o chamado Yves Klein Blue, né, o azul Yves Klein, que é uma entidade na história da arte, em que ele fazia exposições inteiras, não só com pinturas, mas com objetos, com instalações, com representações de figura humana, todas essas peças utilizando o mesmo azul, que é um azul cintilante, um azul que brilha no escuro. Então, portanto, uma particularidade do Yves Klein é que havia uma discussão especificamente cromática, se seria possível desenvolver uma poética inteira através de uma única cor, que é uma cor muito sedutora, né? Só que, de quebra, ele toca num assunto particular
que é o diálogo com essa história da pintura de vanguarda norte-americana, embora ele fosse francês. Porque, convenhamos, a gente consegue ver que a pintura ela tem uma certa materialidade. Aqui, embora a gente esteja vendo pelo slide, dá para ver que ela não é, completamente chapada a pintura, né? Como se ela fosse feita com aerógrafo ou com rolo. Né? Ainda há uma densidade matérica na pintura, a gente consegue ver o caminho da espátula ou do pincel, um certo escorrido da tinta. Mas a questão principal é que, do ponto de vista da espacialidade da pintura, que é o que nos interessa nessa parte da aula, por comparação com a pintura do Pollock, ela é ainda mais planar e ainda mais all over, porque nada mais plano do que você cobrir uma superfície com uma única cor. O caso limite disso seria o nosso quadro branco aqui, que seria mais branco e mais all over do que a própria pintura do Yves Klein. Então, no fundo, a ideia do monocromo, que estava no horizonte histórico dos artistas dos anos 50, ela está, em primeiro lugar, em diálogo com essa tradição da pintura moderna, autonomista, que clamava pela especificidade do que é propriamente pictórico e aquilo que só existe na pintura, ou, portanto, a essência da arte, a autonomia da arte, e ela dá um passo adiante, além do passo do Pollock e da leitura do Greenberg, a propor uma pintura que é pura pintura. É simplesmente uma cobertura de uma mesma cor numa superfície pictórica. Né? Relembrando um termo, uma frase famosa do Maurice Denis, que é um pintor francês simbolista do fim do século XIX, que ele dizia: lembrem, senhores, que uma pintura, antes de ser uma cena de natureza morta, de uma cena de batalha, uma representação de um cavalo, a pintura é uma superfície coberta por tinta. Né? Ou seja, isso antes da abstração. Né? Aquilo que estava previsto nessa fase do Maurice Denis, que é chamar a atenção para as propriedades especificamente formais de uma pintura, mais do que propriamente o tema retratado, atinge aqui, mais do que no Pollock, um caso limite. Então, imaginem que você é um pintor jovem de vanguarda, querendo lidar com essa tradição pictórica especificamente, e como um pintor de vanguarda, você não quer dar esse passo atrás e voltar a lidar com um vocabulário plástico já consagrado na história da arte, já estabelecido no repertório dos artistas da época, e você se pergunta: o que posso eu fazer em termos de espacialidade pictórica diante de casos como esse? Que tipo de espacialidade eu posso levar adiante nessa história da pintura de vanguarda, uma vez que o monocromo já está estabelecido como uma forma de arte possível? Aí vem o Lucio Fontana. Essa é a resposta que ele dá, e cada artista vai dar sua resposta particular para esse problema, considerando aqueles que estão preocupados com isso. E a resposta do Lucio Fontana é uma resposta muito conhecida. Lucio Fontana, ele é um artista argentino, mas que atuou na cena italiana, na vanguarda italiana. Ele era descendente de italianos, conseguiu dupla cidadania. E, entre outros tantos trabalhos, ele criou uma série, não é uma pintura só, mas uma série, que ganhou o nome de Conceitos Espaciais. Então já dá para entender pelo título que ele está interessado justamente na questão do espaço. De um espaço pictórico, porque se trata, evidentemente, de uma pintura. É uma pintura no sentido tradicional. Né? Tem uma quadratura, tem um limite que a separa do mundo, e ela é pintada de uma maneira, da mesma maneira que o Yves Klein acabou de fazer a sua pintura totalmente azul. Ele faz, portanto, um monocromo, esse é o procedimento, com uma pintura ainda mais... ainda menos evidente o caráter matérico da tinta. A tinta é muito lisa, é pintada de uma forma que a gente não consiga sequer enxergar a pincelada, e ela de fato não é pincelada, é pintada com rolo. Né? Então seria um monocromo, ainda mais monocromo que o monocromo do Yves Klein. Só que a gente percebe, claro, é a primeira coisa que a gente olha, que a gente tem elementos visuais, abstratos, verticais, um pouco inclinados no centro da, entre aspas, composição. E aqui é um pouco estranho mostrar essa pintura nesse formato e com esse tamanho, porque elas são pinturas de médio formato para pequeno, assim, 50 por 70 para menos, digamos. Então imagine que você entra numa sala de exposição e vê essa pintura lá no fundo. Não é muito grande, então você vê ela pequenininha, você vai ter que se aproximar dela, mas, como acontece com toda obra de arte, o contato é feito já à distância. A gente vai se aproximando e a gente vai refletindo sobre o que a gente está vendo, né? Quando a gente está com a atenção estética focada sobre aquela obra. Né? E
em primeiro lugar, quando a gente olha à distância, a gente vê que esses traços, eles são, digamos, figuras sobre um fundo, e o fundo é vermelho e as figuras são mais escuras. O Rudolf Arnheim, que escreveu, aquele psicólogo famoso da Gestalt, né, que escreveu o livro Arte e Percepção Visual, assim, que é dado nos cursos de artes visuais e tal, ele fala, a relação figura-fundo, ela é uma relação ótica, que ela acontece a partir do momento que você faz a primeira marca sobre o papel, sobre o suporte. Então, quando você faz um traço sobre o papel, a gente já vê aquilo como uma figura contra o fundo branco do papel. É um dado da percepção visual, né? E à distância, a gente vê que são traços colocados contra o fundo do papel, então, portanto, seria uma retomada, entre aspas, da relação figura-fundo, algo que não havia no monocromo do Yves Klein e não havia no monocromo na pintura All Over do Jackson Pollock. Mas ao se aproximar da pintura, a gente está aqui com a condição privilegiada de vê-la tão grande assim, né? A gente percebe que não são traços, mas que são cortes, né? Cortes feitos com navalha, com bisturi, como se fosse uma operação cirúrgica, com aquela precisão do cirurgião, assim. E é essa operação, muito simples, evidentemente, do ponto de vista técnico, mas há uma questão conceitual por trás disso, que está prevista no título da obra, né, que é pensar um novo tipo de espaço para a pintura. O artista faz, portanto, aqui 6 ou 7 traços, que são cortes, que afundam a tela. Se você pudesse passar a mão na tela, não pode, tá? Não pode chegar no museu e passar a mão na tela, mas se pudesse, né, você perceberia que a mão afunda nos buracos. É óbvio, simples de entender. Portanto, aquilo que oticamente funciona como algo que vem para frente do suporte, na prática é algo que vai para trás do suporte. Há uma contradição espacial nisso. Oticamente, a gente vê aquilo como uma figura contra um fundo, mas do ponto de vista de um espaço, que eu estou chamando de literal, a gente percebe que há um buraco, 7 buracos, né, que a gente poderia, inclusive, atravessar a mão entre eles, e, portanto, o que o artista faz, como a sua resposta particular ao problema do monocromo, no limite, né, é inserir no espaço da pintura um espaço até então inédito, que é o espaço do mundo real, o espaço no qual nós tropeçamos, o espaço no qual nós andamos, o espaço no qual nós batemos a canela, né, o espaço que eu estou chamando de literal. O mais próximo que havia disso na história da arte, até então, era o relevo. O relevo, que é conhecido desde o Renascimento, é uma situação espacial que é intermediária entre a pintura e a escultura, né? A gente passa a mão e sente o volume, evidentemente, mas ela tem a quadratura da pintura. Mas aqui é uma coisa um pouco diferente, porque ele está se conectando justamente com essa tradição de uma pintura que estava disposta em 2 tipos de espaço até agora. O espaço naturalista, o espaço da pintura do Renascimento, do Barroco, do Rococó e assim por diante, e o espaço do Pollock, ou no limite da pintura do Yves Klein, que a gente poderia chamar de espaço moderno. Então, para variar, lá vou eu dar uma sugestão de leitura de um autor chamado Alberto Tassinari. Alberto Tassinari. E não por acaso o livro dele se chama O Espaço Moderno, simples assim. Alberto Tassinari, ele escreveu esse livro como a tese de doutorado dele na FEFELESH, na filosofia da USP, na Universidade de São Paulo, e depois se transformou num livro bastante consagrado nos últimos anos. Ele é do começo dos anos 2000, publicado pela falecida Kozak Naif, saudade da Kozak Naif, que conste na gravação, né? E o Tassinari ele desenvolve essa teoria, né, num espaço naturalista que vai se achatando até chegar num espaço planar da pintura de um Pollock, a qual ele vai chamar de anteparo. Ele diz, um anteparo é algo onde a gente para o olhar e não tem como atravessar o olhar, né, mandar o olhar oticamente através dele. Então, por oposição, é como se a gente tivesse de um lado a ideia da janela, a pintura naturalista, e de outro a ideia do anteparo, que ele chama de espaço moderno, justamente. Uma pintura como essa, que a gente já começa a pensar se chama de pintura realmente, né, porque agora ela é um objeto cortado, né, pintado,
ela começa a levantar a questão de uma terceira espacialidade, que é o que eu estou chamando de espaço literal, a gente poderia chamar de espaço de inserção também. Vamos seguir essa narrativa para pensar um caso como o do Ellsworth Kelly. Ellsworth Kelly, um importante pintor norte-americano, ainda está vivíssimo e produzindo, né? No geral, as pinturas dele são pinturas no modelo tradicionais, bidimensionais, embora abstratas, mas nos anos 60, em diálogo com essa tradição que pensava uma nova espacialidade para a pintura, ele aqui mostra para a gente um exemplo claro do que seria o terceiro tipo de espacialidade. A pintura como janela, naturalista, a pintura pela planaridade como anteparo, que é a pintura moderna, o espaço moderno, e aqui o espaço literal. Porque a operação dele, a obra é autoexplicativa nesse sentido, são simplesmente dois monocromos, um azul, um vermelho, e o título da obra simplesmente nos remete à própria cor. Né? Quem busca informação extra no título da obra não vai encontrar. O título é tautológico, fala que a obra é azul e vermelha. Você fala, ok, então vamos voltar para a obra, porque é só o que nos resta. Né? E o que ele faz é simplesmente construir uma espécie de L com a pintura. É uma pintura porque tem uma parte que está contrária à parede, que é retangular, né? Tem a quadratura da pintura, tem uma parte que é feita para ser vista pelo corpo ereto, diante de algo que está pendurado na parede, que tem frente e que tem verso. Tudo isso é definição de pintura. Mas há uma parte dela, evidentemente, que avança para o espaço comum. É esse tipo de espaço que eu mencionei, que a gente tropeça nele literalmente, porque ele está avançando num espaço que não é da pintura, é o espaço da escultura. Nos anos 60, eu mencionei isso rapidamente, esse tipo de trabalho começou a ser chamado de objeto, que nos anos 60 significava uma categoria intermediária entre a pintura e a escultura, como se as belas artes, sobretudo construídas através dessa dicotomia entre pintura e escultura, embora houvesse desenho, gravura, evidentemente, entrassem em crise ou ganhassem uma possibilidade a mais de pensar a espacialidade da obra, né? O espaço aqui chamado de objeto. E na hora de instalar a obra no espaço, ele não deixa um vão. Né? Dá para ver que isso aqui é uma sombra projetada da iluminação ambiente. Né? Então a gente conseguiria passar a mão embaixo. Né? Então há um item a mais em termos espaciais na obra, né, que nos leva a pensar nela como um terceiro tipo de espaço a mais. Há uma definição irônica, evidentemente, de um artista chamado Frank Stella sobre o que é uma escultura. Vocês já viram essa definição do Frank Stella? O Frank Stella é um artista assim, que está na base do minimalismo, um pintor norte-americano, e ele diz assim, quando a gente está numa exposição e a gente está olhando uma pintura, e a pintura é muito grande, a gente precisa dar um passo atrás para ver a pintura como um todo. E escultura é aquilo no qual a gente tropeça quando está dando esse passo para trás. É a definição de escultura dele, uma definição irônica. Né? Aqueles objetos que estão no espaço, no mundo real, disputando espaço com a gente. Quando eu quero olhar uma pintura, eu dou um passo para trás, tropeço, opa, tem uma escultura aqui. Né? E aqui é uma pintura que a gente tropeçaria, né? Então ela é também escultórica, embora ela tenha uma parte inteira dela que tem frente, que tem verso. Né? Então, em resumo, o que a gente tem aqui são obras de arte que de alguma forma estão tentando levar algum dado que é especificamente pictórico, no caso a cor, para o espaço, mas para o espaço literal. Não o espaço da ficção, que seria o espaço metafórico, naturalista, e também não somente o espaço moderno, típico de pinturas como a do Pollock ou a do Yves Klein, o monocromo que a gente acabou de ver. Quando isso se torna uma possibilidade concreta para os artistas, atuar no meio do caminho, na fronteira entre a pintura e a escultura, e a arte contemporânea faz muito isso, né? Lidar na fronteira entre os fenômenos, né? Às vezes é difícil dar nome para mim. Vai numa exposição contemporânea, eu vi uma coisa, tinha um tijolo, tinha uma coisa em cima do tijolo, não sei dizer direito, você não tem uma categoria para descrever aquilo. Podem ter certeza que a gente está entrando no domínio da arte contemporânea, a dificuldade de ter categorias para lidar com fenômenos que são fronteiriços. Então eu vou mostrar um exemplo para vocês agora, de uma pintura que foi para o espaço, literalmente, se me permitem um trocadilho. Ou seja, a cor no espaço literal. É um trabalho assim, que tange naquilo que o Kant vai chamar a experiência do sublime. Né? Porque, basicamente, é um arco-íris tridimensional, instalado no espaço, e a gente percebe agora aqui que esse espaço que eu estou chamando de literal, ele é sim o espaço da instalação,
né? Que é uma categoria que nos anos 60 e 70 se chamava os ambientais, environments, né? Só dos anos 80 em diante o conceito, né, de instalação vai existir. Essa é uma obra já recente, de 2011, né? Mas a ideia de instalação ela já está no horizonte histórico da história da arte, né, desde o começo do século XX. E aqui a gente tem, em continuidade com as obras que a gente acabou de ver, um artista que está preocupado com questões, digamos, que seriam pictóricas, né, questão da cor, né? Só que tratada como um fenômeno que fica no meio do caminho entre ser um fenômeno óptico, que um arco-íris é um fenômeno óptico, né? A gente não agarra o arco-íris, né? Ele só é possível de ser representado na pintura e não na escultura, né? O mesmo vale para a nuvem, para o vapor, as pinturas do Turner, né? Tem certos efeitos que são atmosféricos que só são possíveis de ser representados na superfície bidimensional ou capturados pela fotografia, mas não na escultura. E o que ele faz aqui, portanto, é um contrassenso, né? Lidar com um fenômeno que seria estritamente óptico, mas num universo tridimensional, que seria o espaço consagrado, a princípio, à escultura. E a operação, de novo, é muito simples, embora o efeito seja muito complexo. O que ele faz, né, também a obra é quase autoexplicativa, né, é criar canaletas no espaço, tanto no chão quanto naquela parede, né, que foi montada para a exposição, e conectar pontos com distâncias regulares da parte de cima com a parte de baixo, através de fiozinho de carretel mesmo. Assim. Então, vocês imaginem, o trabalho, inclusive, é muito frágil, né? Basta você encostar, vai romper aquilo. Então, fiozinho de carretel, esticado de cima a baixo, só que tratados de uma maneira onde tem que ter uma precisão imensa, né? Entre o intervalo do começo de um fio, outra parte que vai para o outro fio, e a cada intervalo desse, além de ter que ter esse tratamento geométrico, né, uma certa simetria na organização do espaço, tem que ter uma certa continuidade na cor escolhida do carretel, né, evidentemente. E formando um degradê e formando, por extensão, um arco-íris, né, que gera efeitos interessantíssimos. Né, essa própria parte branca do meio é um efeito óptico que acontece na instalação do artista. Então, se a gente for lembrar do Saul Leavitt, que a gente viu na aula passada, aquele escultor que fazia obras que eram projetuais, né, que eram aqueles cubos colocados em série, sobrepostos e tal, eu cheguei a mencionar que, embora o trabalho ele fosse um trabalho muito cerebral, né, um trabalho muito cartesiano, baseado num projeto, a gente não tinha como prever propriamente o efeito óptico, que é um efeito, né, vibrátil. E aqui é uma coisa semelhante. O artista ele monta um projeto, né, mas tem certos efeitos ópticos que vão escapar à alçada do próprio projeto e que vão se dar na experiência. Portanto, uma obra que trabalha tanto com algo cerebral quanto algo que é sensório. Vamos ver mais um exemplo de uma obra. Simplesmente um arco-íris no meio da sala de exposição, né, gente? O artista, para constar, chamado Gabriel Davi, ele é um artista mexicano, mas que trabalha na cena norte-americana já há bastante tempo, especificamente sediado em Nova York, né? E boa parte dos trabalhos dele tem essa proposta de levar não só a cor para o espaço literal, para o espaço comum, mas de levar o arco-íris, né? E, além do que, é uma narrativa complementar por trás disso, que ele é um artista homossexual e que faz com que os seus trabalhos sejam uma espécie de engajamento político em prol da defesa da causa homossexual num mundo heteronormativo como o nosso, né? Então, é lindo, ele leva arco-íris para o mundo, assim, né? É um negócio impressionante assim, o trabalho dele, né? E isso, em conexão com os trabalhos anteriores, né? A ideia de pensar o mundo como pintor, mas com uma nova espacialidade. Esse terceiro tipo de espaço, né, que é o espaço aqui, ainda, da instalação. E vejam, quando a gente diz o espaço da instalação, via de regra a gente está se referindo ao diálogo do espaço da obra com a arquitetura expositiva, com a ideia do cubo branco, né? Então, via de regra, as obras do Gabriel Davi, elas são arco-íris, mais ou menos torcidos no espaço, mas o espaço de exposição, preparados para uma exposição X, eventualmente ele pode repetir, entre aspas, a mesma obra numa outra exposição, mas ele vai ter que levar em consideração a nova arquitetura com a qual ele vai lidar, né? Então, se ele fosse convidado para expor essa mesma obra, digamos,
Plexus C6, ligo para o Gabriel Davi, cara, eu quero fazer uma exposição tua aqui, no MAC, no MON, ele vai ter que estudar a sala, pedir a planta baixa, ver o pé direito, para pensar, né, o modo com que essa obra vai ter que se adaptar ao espaço expositivo. Portanto, isso é típico desse tipo de espacialidade, né, desse espaço que eu estou chamando de literal. São obras que elas não têm um espaço fechado, né, elas meio que se adaptam, se amoldam ao seu entorno físico, né. Vamos ver mais um exemplo? Nós somos aquela pessoa que está sentada ali no sofazinho, contemplando a obra, olhando para cima, e a obra foi instalada numa clarabóia ainda por cima, né? Tem uma entrada de luz, né? E essa entrada de luz evidentemente reflete nesses fios esticados ao longo do espaço expositivo, né? O que gera um efeito de que existem pontos do arco-íris que vão brilhar mais do que outros, né? Então ela é uma obra etérea, mas ao mesmo tempo ela é uma obra que está ali inserida no espaço real de fato, né? Ele é um acontecimento óptico, ele cria de fato um arco-íris, né? Vamos ver mais um exemplo. Ah, conhecem, né? Já viram, né? Cildo Meirelles. O Cildo Meirelles é um dos principais artistas contemporâneos, já desde os anos 70, do Brasil. O primeiro artista brasileiro a fazer uma exposição individual na Tate Modern, o que não é pouco mesmo, acreditem. E um artista com um reconhecimento tremendo, assim, né, nos grandes compêndios de arte contemporânea internacional. Quase sempre está o Cildo Meirelles lá, né, representando o Brasil, às vezes até a América Latina. E vocês sabem, o Cildo Meirelles ele tem uma trajetória ligada à arte política no Brasil muito forte, porque ele é um artista que surgiu no contexto do regime militar, sobretudo no seu momento mais duro, que é a chamada Era Médici, que é o início do AI-5, né? O pós-68, 13 de dezembro de 68, né? Que foi quando houve o golpe dentro do golpe, que é como se diz, para fazer referência a esse momento de perda de liberdade de expressão, né? De perseguição, de tortura, de confissões sobre tortura, o fim do habeas corpus, fechamento do Congresso. Foi um momento muito tenso, evidentemente, na história brasileira, né? E, meio que motivado por essa questão política, a geração do Cildo Meirelles, da qual faz parte o Arthur Barre, o Antônio Manuel, a chamada arte de guerrilha, né? São artistas que, de um lado, estavam próximos do imaginário do conceitualismo histórico, da arte conceitual da época, e de outro tentaram conectar isso com questões estritamente políticas, né? Mas só que uma arte política sem ser panfletária, onde a gente não pega, digamos, uma mensagem, como no caso do realismo socialista soviético, né, que era assim, glorificar o poder do Estado soviético, a persona do Stalin, celebrar o poder do proletariado e morte à burguesia. Não é um discurso tão direto assim, né? Então, essa obra do Cildo Meirelles, veja, ela começou a ser concebida, por isso aquele intervalo tão grande de datas, vejam, interessante, né? São quase 20 anos entre a concepção da obra e a execução da obra. Ela começou a ser concebida em 67, antes mesmo do AI-5, portanto, né? Foi finalizada em 84, no que seria quase o início, né, da redemocratização do país, ainda a ditadura militar, mas é já período da abertura política, né? E hoje em dia ela está montada em caráter permanente em Inhotim. Quem não foi tem que ir. Em Inhotim, lá nos arredores de Belo Horizonte, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, né? E essa obra, portanto, se vocês forem lá, vocês vão encontrar com ela. E ela é uma obra que tem 3 espaços, e esse é só um dos espaços, né? Todos os móveis com a mesma cor. Só a parede, que é branca, né? Alguns móveis foram comprados já com essa cor, outros foram pintados, o carpê é vermelho, existem pinturas que são monocromos na parede, portanto uma citação da própria história da arte, que são também vermelhos, né? E daí a gente entra por aquela porta, a gente vem andando de costas para a gente está indo, e à direita a gente vai entra numa sala, uma segunda salinha escura, que é mais um corredor que propriamente uma sala, onde tem uma garrafa deitada no chão, e dessa garrafa vaza uma tinta vermelha, que é essa tinta vermelha que vem para a sala aqui, assim. A gente está imerso numa tinta vermelha, portanto. E quando a gente entra propriamente na que seria a terceira sala, a sala está escura, tem só uma pia que está inclinada e com uma torneira onde sai água vermelha. É tudo muito tenso, tem uma coisa meio macabra, sobretudo na segunda sala.
Porque a segunda sala ela é quase como se fosse um inconsciente sanguinário da ditadura militar, enquanto que a primeira sala, que é uma sala burguesa, com sofá, com tapete em cima do carpê, com quadros na parede, com quadros importantes da história da arte, tudo ironicamente falando, é a invasão dessa violência implícita do regime militar, que está no espaço público, na vida privada. É a violência na sala de estar. É o mal-estar da sociedade brasileira, que, aliás, é um tema atualíssimo, diga-se de passagem, né? Essa confusão entre o público e o privado e, evidentemente, para o artista aqui, a questão da cor, que tem uma relação com a história da própria pintura que a gente tem visto até agora, né? Seria em conexão, por exemplo, com o Yves Klein, que só fazia tudo azul, como eu mencionei, né? Agora a cor ela foi, mais uma vez, para o espaço literal, com uma carga simbólica muito forte no trabalho de Cildo Meirelles, né? E ela, portanto, se torna uma pintura no espaço, mais uma vez, né? Então, em bom português, o que a gente tem, claro, é uma instalação, mas que tem conexão com a história da pintura e, de quebra, tem uma conexão via alegoria com a história política brasileira, né? Então, um exemplo que eu não queria deixar de mostrar para vocês, um importante artista contemporâneo brasileiro. Vamos para mais uma? Eu estive nessa sala. Ah, teve lá. E é curioso dar só uma participação minha. Claro, por favor. Que pode se abrir e mexer ali, né? Então Sim. tem uma geladeira nesse canto esquerdo e tudo que tem na geladeira é vermelho. Ele já tem aquele armário da frente, as roupas, tudo ali, não tem nada. É um espaço para a gente se sentir à vontade, a gente pode mexer, pode sentar, pode abrir a geladeira. Mas essa sala que você falou da torneira, da garrafa, e depois no segundo e terceiro ambiente, realmente é chocante. É mais tenso, né? Porque assim, a gente entra nessa sala, que é o vermelho, né? Mas a gente não se prepara para a segunda e terceira, assim, ao menos eu não sabia. Então, é uma coisa que vale a pena mesmo, a sensação, o vermelho vai ficando cada vez mais intenso e mais forte, talvez voltando no tempo realmente, né? Claro, talvez. Vale a pena. Vale a pena. Inclusive o iotinho inteiro, né? E o iotinho inteiro. Façam aí uma viagem coletiva, todos nós. Vamos finalizar o curso em iotinho. Eu vou junto, de guia. Ah, Yayoi. Yayoi é o nome dela, Yayoi. A Yayoi é cuzão, mano. Para quem não conhece, a Yayoi também tem que conhecer. Entra no Google, procura catálogos, livros. A Yayoi é uma artista já de longa duração, de longa data, atuante na cena de Nova York, já nos anos 50, nos Estados Unidos como um todo, nos anos 60. Foi uma ativista da contracultura, mas é uma artista japonesa, né? E que daí no final dos anos 70 ela volta para o Japão, e hoje em dia ela é uma artista, digamos, do mundo, global, né, sediada tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. E já no final dos anos 70, quando ela volta para o Japão, ela retém algo da experiência contracultural dela, nos Estados Unidos, Woodstock, hippies, lembram? Né? E basicamente ela retém algo plástico dessa experiência, que é a experiência da psicodelia, né? Que era uma vertente específica da arte contracultural, baseada na experiência do LSD, né? Podemos fazer também uma experiência, também, brincadeira, uma experiência poética com LSD, né? E que chegou a ser autorizado, inclusive, o uso em termos farmacológicos na época, né? Enfim, esse efeito do LSD e da psicodelia no imaginário dessa geração contracultural teve uma sobrevivência na trajetória poética da Yayoi, que fez com que ela levasse algo disso para sua pintura, ela também é pintora, mas sobretudo para suas pinturas espaciais, e são pinturas espaciais mesmo, né? E é muito impressionante o trabalho dela. São instalações, na prática são instalações, sobretudo dessa série. Esse aqui é um dos trabalhos mais famosos dela, que é enorme, que se chama o Quarto da Obliteração, Obliteration Room, né? E você entra no espaço e você perde a noção da dimensão do espaço. É uma coisa muito estranha, assim, né? É um efeito óptico da própria arquitetura. Porque você entra no espaço, vamos dizer assim, é uma radicalização do que o Cildo fez. O Cildo fez o quê? Colocou tudo vermelho no espaço.
Ah, o copo é vermelho, a caneta é vermelha, a mesa é vermelha, o chão é vermelho e tal, mas a parede é branca, quebra um pouco isso, né? E no caso dela, ela coloca esses stickers, são adesivos, né? Com corzinhas coloridas, amarelo, vermelho, azul, com cores bastante gritantes, saturadas assim, espalha por todo o espaço, põe na parede, põe no chão, põe no teto, não tem para onde você olhar e escapar dessa presença do sticker. E além disso, ela coloca objetos na sala. Tem um pianinho com uma criança sentada numa cadeira, é quase uma camuflagem, né? Até difícil de ver assim, estou vendo a criança, mas tem o que ali? Tem quadros na parede, né? Vai ter um outro piano de cauda no ambiente, vão ter móveis, mesas, cadeiras, ou seja, ela está lidando com um material bruto do mundo cotidiano, um espaço expositivo, só que não tratado como um espaço expositivo, tratado como um ambiente corriqueiro, como uma sala de estar, por exemplo, algo como a gente acabou de ver no Cildo Meirelles. Só que ela distorce a experiência espacial que a gente tem pela via ótica. Por ela espalhar sticker por tudo, ela confunde a percepção que a gente tem, deveria ter, né, da separação entre os objetos. Onde acaba essa mesa, onde começa o chão, onde acaba o chão, começa a cadeira, dá para ter uma ideia pelos slides, né? Então, procurem na internet, vejam catálogos nos livros que tratam do assunto, né, que vocês vão ver outras tomadas desse mesmo quarto da obliteração. Ele tem esse nome justamente por conta disso, né, porque ele oblitera o olhar, né? Você entra no espaço e você perde a dimensão perceptiva, você tem que andar até de uma forma um pouco mais freada para não tropeçar em algo que você não está vendo, assim, porque está tudo camuflado no ambiente, né? Então, em sequência com os trabalhos que a gente vem vendo, a ideia, mais uma vez, de pensar um espaço que parte da pintura e que caminha para o espaço da instalação, o espaço tridimensional, o espaço literal. Conheciam gente aí, oi, só por curiosidade, né? Alguém conhece? Uma conhecia. Posso só me interromper? Claro, Eu lembrei se que quiser. você falou em Japão aí. Quando você vai viajar aqui na Casa Cultural, nós estamos na biblioteca, né? Tem gravuras e esculturas, então é bem fácil de ver, acho que vale a pena. E até dia 10 só, né? Então está terminando, né? Quem não viu, corre. Corre. Esse é o recado, quem não viu, corra. Isso. O Japão está aí mais perto. Sem viajar. Sem viajar. Vamos para mais um. O Ernesto Neto, também um dos artistas contemporâneos brasileiros mais conhecidos, né? E a discussão dele daí não parte especificamente do campo da pintura, é só para mostrar que chega um determinado momento em que os artistas eles estão se sentindo à vontade em lidar com um vocabulário plástico que pressupõe uma espacialidade que é nossa, que é o espaço cotidiano, que é o espaço literal, né? Sem o pretexto de uma espacialidade derivada da história da pintura, né? E com um complemento, no caso do Ernesto Neto, que é pensar a participação do espectador como um dado ativo da concepção da obra, né? E ele mesmo se assume como um herdeiro do neoconcretismo. O Ernesto Neto é um artista brasileiro, no Rio de Janeiro, assim, com exposições no mundo todo, né? E o neoconcretismo, todo mundo sabe, né? Daí teria que entrar na arte brasileira, ou outro módulo, vai ter um módulo de arte brasileira, já teve, vai ter, sim, vai ter. Lígia Clark, Oiticica, né? Enfim. E o próprio Oiticica, ele lançou uma proposta poética, já no fim dos anos 60, que ele chamou do dado plurissensorial, né? Ou seja, uma obra de arte que não é feita especificamente para a visão, mas que ela requer a integralidade do corpo para ser experienciada. Obras que são táteis, né? Obras que você também escuta, obras que tem até o Frederico Moraes, um crítico brasileiro, vai falar assim da fase gustativa da arte brasileira, obras que você experimenta. Né? Isso é só para simplificar o que o Oiticica chamava do dado plurissensorial. E o Ernesto Neto, que se reconhece como uma extensão, um prolongamento do neoconcretismo na arte contemporânea brasileira, ele vai de fato propor obras que são instalações, normalmente monumentais, né, que ocupam todo o espaço expositivo, são obras realmente imponentes do ponto de vista da escala,
mas que pedem, convidam o espectador para ter uma experiência que vá além da própria visão. Então, em alguns casos, por exemplo, aquela parte do nylon que pende do teto, que dá esse caráter orgânico, é tudo muito macio, assim, né? Dá vontade de deitar de fato nas obras do Ernesto Neto, né? Aquilo pode ter pigmento como cor, mas aquilo pode ter também café, ou pode ter alguma coisa que aromatiza o ambiente. Então você tem uma experiência da obra do Ernesto Neto que não se resume ao que a gente vê no slide de forma alguma, né? Uma experiência também olfativa, né? Ele põe cravo, canela espalhados pelo ambiente. E é um trabalho que é ao mesmo tempo monumental e muito delicado pelo material, né? Muito delicado, porque é feito tudo com fios, com nylon especialmente preparado, concebido por ele, dentro daquela lógica do artista que faz o projeto e tem alguém que executa para ele. Então, evidentemente, ele tem uma equipe, né, que vai ajudar a preparar. Esses nylons, eles são pendurados pelo teto, muitas vezes eles criam esses, como se fossem braços que pendem no teto, assim, tudo muito macio, e feito para o toque. Então, a qualquer momento pode, de fato, rasgar aquilo, e rasga mesmo, né? Acontece, faz parte da natureza da obra, né? E nesse caso específico, além dessa instalação no espaço, ele põe uma espécie de um puff gigante, coletivo, assim, né? E está dentro do que é uma vertente da arte contemporânea, que são os espaços de descanso, né? O Hirkrit Tiravania trabalha muito com isso, né? Que são momentos numa grande exposição coletiva. Sai para a Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo é uma coisa cansativa, né? Cansativa. Eu por muito tempo ia para a Bienal para ver ela num dia só, assim, não faço mais. E eu recomendo que façam também, assim, coisa de aluno de graduação. Você vai lá, quer ver tudo num dia, assim, né? Com 3 andares, pavilhão é gigantesco. A maior parte do negócio é vídeo, então você vê 10 minutos numa obra, 15 minutos na obra, assim, você chega no final, você não aguenta mais, você está embotado, você está anestesiado, você não tem mais experiência estética. Aí você está morto. De repente você vê a obra do Ernesto Neto. Fala, cara... É sério que essa obra está aqui, são os espaços de descanso, né? Tem vários artistas que trabalham com isso, sobretudo em exposições coletivas. É aqui que eu vou deitar, né? Amélia Toledo tem uns trabalhos assim também, né? E às vezes é com espuma, às vezes é com areia, né? E aquele grande puff coletivo, ele evidentemente vai se amoldar ao seu corpo, e você não vai levantar mais, não vai mais ver obra nenhuma, vai ser a última obra da exposição. Uma pena para os outros artistas que não pensaram nisso, né? É um trabalho muito saboroso. E em alguns lugares, essa mancha esquerda embaixo que tem ali, são espaços que você pode colocar o braço dentro. Se conseguir, pode colocar a perna também, mas vai ficar meio desconfortável, né? Mas então tem espaços para você ter experiências que o olho não vê, né? Em alguns casos ele coloca algum objeto, alguma coisa lá dentro. Nunca tem nenhuma pegadinha, tá? Não vai ter aranha, cobra, nada disso lá dentro, assim. É a primeira coisa que me ocorre, porque eu tenho medo de aranha, assim, né? Eu falo, meu Deus, se tiver isso na obra, cara, eu vou trocar de ramo, não vai mais ter arte contemporânea na minha vida, né? Para mais um artista. Esse eu mostrei recentemente para meus alunos, né? Um trabalho de um escultor inglês chamado Richard Wilson, e eu vou mostrar ele em 2 slides, porque as fotografias são muito bonitas do trabalho dele, assim. Acho que não sei se ele fotografa ou se ele tem um fotógrafo profissional contratado, mas elas não são autoexplicativas. A gente não tem muita ideia do que está acontecendo vendo a imagem fotográfica, o registro da obra, né? Como a gente vê, de saída um espaço muito amplo com o qual ele trabalha, né? Aqui é um espaço expositivo de fato, e já para adiantar, aquela parte de cima que tem as clarabóias, assim, é simplesmente para iluminar o ambiente, faz parte da arquitetura, não faz parte da obra dele, da obra do arquiteto. Ok. E ele é eu falei escultor, mas ele trabalha basicamente com instalações monumentais em muitos casos. Então eu peço um exercício ficcional de vocês, assim, como é o trabalho. A gente acabou de entrar na obra, tá? Esse aqui é o espaço expositivo, a porta está aqui nas nossas costas. E ele instalou aqui uma espécie de uma casa-mata, assim, isso aqui é de metal, está colocado no chão, certo? E do lado sobe uma parede de metal, mais uma parede de metal, mais uma parede de metal, como se fosse uma caixinha cortada, assim. Tá? No próximo slide a gente vai ficar mais claro ainda, mas imagine, vocês acabaram de entrar na sala de exposição, se concentrem só nisso, senão não dá para entender. E a gente anda por aqui, e pode chegar até aqui, mas tem uma barreira de todos os lados, que está mais ou menos na altura da nossa cintura.
certo? Muito bem. E o que ele faz? Do lado de fora, ele coloca óleo de carro. Muito óleo de carro. Toneladas de óleo. Toneladas. Né? E esse óleo vai subindo. Vai subindo. Subindo, ele tem que vedar tudo, é um trabalho assim, de engenharia, né? Até que o óleo sobe até a altura limite dessa barreira de metal. Na altura do limite. Então, se você entrar e você bater a mão, você vai bater a mão no óleo, certo? Está escrito, tá? Não toque na obra.